Fala pessoal, vídeo de hoje um pouco atrasado, mas está saindo, arrumando aqui a câmera. Nós precisamos falar sobre o que aconteceu ontem, né? As manifestações aí do dia 3 de agosto, em prol, segundo os líderes das manifestações, era em prol ali do impeachment do Alexandre de Moraes e do presidente Lula. Porém, o que nós vimos foi muito discurso em defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro. Lideranças da direita estiveram presentes aí ao redor do Brasil e fizeram discursos em cima de carros de som. Nicolas Ferreira fez um discurso dizendo que o Alexandre de Moraes sem a toga não era nada, né? E assim, nós temos várias coisas, várias pontas soltas nessas manifestações. A primeira delas é o Silas Malafaia falando isso aqui. Não vai passar nada aqui hoje. O Silas Malafaia está dizendo... Cadê aqueles que estão tentando pegar o lugar do Jair a Bolsonaro, opção sequer estão participando no lugar de Bolsonaro? Cadê eles? Alexandre de Moraes. Quem vocês pensam que são? Por que vocês não defendem a liberdade como nós aqui de direita, patriotas? E ainda querem o apoio do Jair Bolsonaro. Então preste atenção. Aprovado é isso aqui. Até aqui, Bolsonaro é insubstituível. Segundo ele, Jair Bolsonaro é insubstituível. E nós sabemos que, na verdade, o Silas Malafaia está fazendo um discurso que é divisor, né? O discurso do Silas, ele está rachando ali a direita mais alinhada com o Centrão, mais alinhada ali com o Tarcísio, o Ratinho, o Zema, esses nomes aí que estão circulando em volta do Jair Bolsonaro para se candidatar em 2026. E o Silas Malafaia cobrando uma postura desses nomes e fazendo essa divisão. E nós vimos também o Nicolas, né? O Nicolas fez uma ligação com o Jair Bolsonaro e ele disse que fez no discurso dele, ele disse que o Alexandre de Moraes sem toga não era nada. Vamos dar uma olhadinha nesse discurso do Nicolas. Levantaram milhões de vozes. Jair Bolsonaro, muito obrigado, nós te amamos. Liga. É interessante a gente ver que o Nicolas Ferreira, ele a todo momento ele tenta se descolar sem descolar por completo do Jair Bolsonaro. É uma coisa incrível. Há alguns dias nós vimos aí o Eduardo Bolsonaro, filho do Jair, indo para cima do Nicolas nas redes sociais, rompendo aí os laços. E agora nós vemos o Nicolas fazendo a ligação para o Jair. E é interessante a gente pensar, por que o Nicolas ligou para o Jair? O Nicolas ligou porque ele sabia que ali muita gente, a maior parte das pessoas que estavam ali, 95, 96, 98% das pessoas que estão ali são bolsonaristas, votaram no Jair Bolsonaro. O Nicolas está ligando para acenar para essas pessoas. Ó, gente, eu ainda tô com o Mito, tá? O Mito também tá comigo, ele vai me atender aqui. E a todo momento essa sinalização, mas a gente sabe que no fim de tudo, o Nicolas vai abandonar esse barco, nós já sabemos disso, ele vai pular fora desse barco. Eu vejo muitas pessoas sempre fazendo análises de como o Nicolas vai se descolar do Jair Bolsonaro, da figura Bolsonaro. Ele está construindo um caminho muito interessante para isso. E aí, quando esse rompimento acontecer de fato, nós veremos aí uma das batalhas mais cruéis do campo da direita. Nós vamos ver uma briga que eu diria que será talvez ali uma das maiores que nós já tivemos. E vamos ver quem vai sair vitorioso aí dessa guerra, dessa tentativa de manter ou ganhar um certo círculo eleitoral. E agora uma coisa que a gente precisa entender também é a motivação por trás das manifestações. Muitas pessoas que estão na rua estão ali porque estão cansadas realmente do Alexandre de Moraes, dos abusos do Supremo Tribunal Federal. As pessoas estão cansadas do presidente Lula, as pessoas estão esgotadas. O Brasil é um país onde as pessoas estão exaustas. Mas nós precisamos entender o contexto. Porque o Alexandre de Moraes tem todo o poder que ele tem. Porque o Alexandre de Moraes toma tantas decisões monocráticas como ele tem tomado. E aí nós vamos voltar mais um pouco no tempo e nós vamos deparar com essa matéria. E nós precisamos entender que uma lei ela
tramitou no Congresso, passou no Congresso, uma coisa assim histórica, passou no Congresso, passou no Senado, foi para a mão do Jair Bolsonaro, era o Jair, o projeto e o fim das decisões monocráticas. Porém, o Jair tinha ele ia precisar do Supremo no futuro, então, com orientações do Dias Toffoli, o Jair simplesmente vetou uma decisão aí, um projeto de lei que vinha do Congresso e que acabava com as decisões monocráticas do Supremo. E também nós não podemos esquecer de todas as outras coisas que foram feitas pelo Jair. A aprovação ali da emenda do Marcelo Freixo, juiz de garantias, enfim, ele transformou o pacote anticrime do Moro em um juiz de garantias, dando uma série de benefícios aí a criminosos. Nós não podemos esquecer das indicações do Jair Bolsonaro durante o seu mandato, né? Nós não podemos esquecer de Augusto Aras, amigo de José Dirceu na Procuradoria-Geral da República, Cássio Nunes Marques no Supremo Tribunal Federal, dando o voto de Minerva, que permitia ao Lula ter os seus direitos políticos de volta. Uma coisa que as pessoas falam é sempre, o Lula ele poderia estar solto. Sim, eu acho que, independentemente de qualquer coisa, o Lula estaria solto. Mas o Lula estaria elegível? Não. Eu acho que se o Jair Bolsonaro tivesse feito uma indicação ao Supremo mais alinhada com os princípios e valores do qual ele se elegeu dizendo, a pessoa não teria permitido o Lula ter os seus direitos políticos recuperados novamente. Então o Lula só tem hoje aí um mandato de presidente graças ao Jair Bolsonaro. Então assim, você que foi pra rua manifestar, saiu da sua casa no domingo, largou a sua família, manifestar em prol de impeachment de Alexandre de Moraes, Lula, para depois, no final de tudo, ficar lá gritando o nome de Jair Bolsonaro, sim, te informar. Você está sendo usado como massa de manobra. Você está... o Jair Bolsonaro está te colocando de escudo na frente dele, simplesmente para não ser atingido. Ele está a um passo de ser preso. E agora ele tem que tomar... ele tem que ter todas as ferramentas possíveis, ele vai usar. E essas manifestações, nós precisamos entender que ele não articulou, ele não falou, ele não esteve presente, mas tudo gira em torno da figura dele. Um exemplo, olha, esse boneco aqui, o boneco Jair censurado que esteve na praia de Copacabana. E aqui, nós vamos ver aqui, olha essa música. Bolsonaro, a música do Jair nós temos no discurso do Silas Malafaia. Bolsonaro é Jair Bolsonaro é insubstituível. Então assim, o tempo todo, tudo é em torno do Jair. Tudo em torno do Jair. Nada... mas aí nós estamos aqui na rua em prol do impeachment do Alexandre de Moraes, do presidente Lula. Tá, então vamos lá. Qual o motivo, então, de gritar que 2026 é Bolsonaro? De que cantar a música do Bolsonaro, falar Bolsonaro, o nome Bolsonaro não deveria nem ser citado nessas manifestações, então. Se elas fossem legítimas, genuínas em prol de um impeachment, até mesmo porque, vamos lá, vamos pensar aqui agora, vamos raciocinar. O que pode causar impeachment de um ministro do Supremo Tribunal Federal? O Senado. Só o Senado Federal. Só o Senado, tô falando aqui. Só o Senado Federal pode pautar o impeachment do Supremo. Coppola já falou de impeachment. Nicolas, Eduardo. Mas quando chega no Senado, o discurso dos senadores é esse aqui, ó. Flávio Bolsonaro, tá? Primeiro, sempre que eu puder, eu vou buscar sempre o diálogo. Não acho do caminho de fazer impeachment de ministro. Não acho viável. Do Brasil. O Flávio Bolsonaro tá falando pra você aí, o patriota, que saiu de casa no domingo, sol quente, e foi pra rua. O Flávio tá falando pra você que não é viável impeachment de ministro supremo. Mas sabe por que isso acontece, gente? No Brasil, o Senado é responsável pela fiscalização do Supremo Tribunal Federal.
Então, hoje, impeachment de ministros passaria por uma CPI no Senado. E o Supremo julga o Senado. Então, hoje, vários podres de senadores estão na mão do Supremo. Inclusive, Flávio Bolsonaro, livre das acusações de rachadinha pelo Gilmar Mendes, ministro do Supremo Tribunal Federal, que antes era muito criticado pela ala bolsonarista e hoje sequer é citado. Então o Brasil ele tem esse problema. Nós somos aí um país onde uma instituição julga a outra e no fim ninguém julga ninguém, porque se o Senado parte para cima do Supremo, o Supremo vai falar, então beleza, vamos para cima dos senadores também. E como a maioria tem o seu rabo preso, não tem impeachment do Supremo. Gente, eu acho que nós não vamos ver um impeachment de um ministro do Supremo Tribunal Federal tão cedo. E para isso acontecer, nós precisamos ter pessoas sérias, nós precisamos ter pessoas honestas, íntegras, responsáveis, pessoas que cumpram com as suas palavras, homens e mulheres de palavra, que quando chega na eleição fala, eu vou bater de frente com o sistema, mas chegar lá e bater de frente com o sistema. E não é só discurso. E ano que vem nós temos eleição para senador, nós vamos escolher senadores aí para compor o Senado Federal, e aí cabe à população. A gente vai ficar votando em quem? Cleitinho aqui em Minas? Pacheco? Aí vocês vão para São Paulo, astronauta? Vocês vão ficar votando essas pessoas? A Mara Gabrilli? Vocês vão votar em Davi Alcolumbre? Vocês vão ficar votando nessa gente que é um discursinho muito raso. Muito raso. Um discurso que não muda nada. É essas pessoas que a gente vai ficar confiando para combater os abusos e as autoridades do Supremo? Se for, gente, esquece, não tem impeachment. Nós vamos permanecer sem impeachment. E aí, no fim do dia, o que nós temos é o Jair Bolsonaro em casa, chorando, de tornozeleira, prestes a ser preso. Alexandre de Moraes rindo da população, cada vez mais forte e poderoso aí, devido às suas ações, e sem acontecer nada. E o Brasil, com fazendo esse papel escroto, imbecil e idiota de... Olha isso, gente, pessoas com bandeira dos Estados Unidos, metade Brasil, metade dos Estados Unidos. Mensagem de Donald Trump. Gente, sinto muito, mas isso é um puro suco de Bostil. Esse país aqui, para dar certo, nós precisamos de um reset urgente. Nós precisamos começar com pessoas que tenham estudo, intelecto, pessoas capacitadas, pessoas dispostas a lutar por um país melhor de fato. E não só no discurso, mas também nas suas práticas. É isso. O vídeo de hoje está feito. Quero que você deixe o seu like, comente se possível, compartilhe, que esse vídeo alcance outras pessoas. E aqui nesse canal é um início de uma tentativa de mudança, ainda que seja pequena, nesse país tão grande e cheio de pessoas tão incapacitadas, guiando o país aí para o precipício. Valeu.